Gravado nos corólicos estúdios da Unigran, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul. A cidade que não importe a sua pressa, sempre terá um Corolla prata na sua frente para atrapalhar o trânsito. Esse é o seu podcast Direito do Mato. Eu sou o Fabrício Brown. E se na vida você se sentir sozinho e ninguém olhar por ti, que Celso Portioli. Eu sou o professor Fernando Machado. As palavras da sua boca são maldosas e traiçoeiras, abandonou o bom senso e não quer fazer o bem. Jeito gentil de falar, cala a boca. Essa é pra marcar as inimigas. Hashtag fica a dica. E aqui é professor Vinícius de Almeida e seja bilíngue. Fale português e várias bostas. Então nós somos bilíngue aqui, então. Tirando o português, que a gente ainda não sabe falar. Mas se esforça. E vamos agradecer a todos vocês, nossos queridos ouvintes que comparecem semanalmente para prestigiar o nosso podcast, fazendo a nossa audiência tão cativa. E por isso somos eternamente gratos. Eternamente eu acho que é demais, mas somos gratos pra caramba. E também agradecer a Unigran por emprestar, ceder esse maravilhoso estúdio com toda essa tecnologia que nós não teríamos capacidade para adquirir. E também os préstimos e o auxílio do nosso querido Paulo Budney, que torna a nossa imagem um pouco menos pior. E que nós não teríamos capacidade de pagar também. Também não temos até agora capacidade de pagar, né? Então, com os auspícios de Unigran, então temos a possibilidade de ter um podcast com muito mais qualidade. Você quer saber a diferença? Assiste do episódio 12 para trás. Quer dizer, só um tem imagem, né, do 12 para trás. Pra você ver como é que é a diferença, né? Pega o 12. O Vinícius nem penteava o cabelo para gravar o podcast. Precisava. Passava nem perfume para aparecer. Agora ele penteia? Melhorou, cara. Vai assistir o 1 de novo. Vai lá dar uma olhada. E agora, se você quer conferir realmente toda essa qualidade, acompanhe o Projeto Direito do Mato lá nas redes sociais, acompanhe nosso perfil lá no Instagram e veja os episódios passados em todas as redes de streaming, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, nosso canal do YouTube. E se você está assistindo esse nosso episódio no canal do YouTube, a gente espera que já tenha deixado um like, um comentáriozinho e ativado o sininho para as novas notificações. E se você ainda não adquiriu a nossa caneca do Direito do Mato... Paulo, corta com o drone. É que hoje está ventando aqui, o drone ele oscilou um pouquinho. Agora já conseguiu estabilizar o drone. A nossa caneca do Direito do Mato está à venda em nosso site oficial e está à venda também nas maiores lojas de departamento do país. Mas se você quiser receber aí com o nosso atendimento personalizado, entre em contato conosco pelas redes sociais e adquira agora mesmo a sua caneca do Direito do Mato. E hoje em promoção, você comprando 2 canecas, você receberá as 2 canecas do Direito do Mato. Desde que pague por elas também. Pagando as mediante 2, né? Pagamento. Irmãos e irmãs, estamos hoje aqui mais uma vez alegres e reunidos para trabalhar com mais alguns assuntos jurídicos para levar a você conhecimento e também um pouco de entretenimento, pelo menos na nossa opinião, em relação aqui às principais notícias que fazem parte do universo jurídico. Vamos começando hoje com a nossa notícia, uma notícia aqui, uma participação do nosso correspondente que está nos Estados Unidos, né? Nosso correspondente especial que traz as notícias americanas para nós. Juiz obriga mulher a entregar nudes ao ex-marido como parte do divórcio. Uma moradora de Utah, viu o inglês, foi forçada a entregar uma cópia de um álbum com nudes seus para o ex-marido como parte do processo de divórcio, para que ele possa manter as mensagens amorosas que as acompanham com memória visual. Lindsay Marsh disse a KSL News que um juiz a forçou a basicamente distribuir pornografia, depois de decidir que seu marido, por 25 anos, tinha o direito de manter as mensagens íntimas que ela rabiscou dentro do álbum. Embora o juiz tenha permitido que ela editasse as fotos atrevidas para que fossem obscurecidas, a ordem a deixou se sentindo violada. Então isso aqui é uma coisa até antecedente ao nude, né? Porque, na verdade, são fotos impressas mesmo. É um álbum de fotografia. Para quem nunca ouviu falar isso, é tipo uma Playboy. É como se fosse um livro cheio de imagem, né? Que as pessoas tiravam as fotos que imprimiam. eram reveladas, né? Reveladas.
o termo revelar dá muito bem certo, porque a gente não sabia se estava ficando bom. E daí revelava o conteúdo. Opa, ficou bom, não ficou ruim. A maioria ficava ruim. Professor Fabrício, espero que você não tenha fotos atrevidas, mas voltando aqui à nossa notícia, houve aqui um processo de divórcio. Nesse processo de divórcio, o professor Fabrício tem. Eu acho que ele tem, pelo sorriso maroto dele, eu acho que ele tem fotos atrevidas. Né? Exatamente. Aqui nós temos um processo... Pro bem da nação. E a julgar pela idade do professor Fabrício, ainda com fotos em preto e branco, né? Ainda obscurecidas. Obscurecidas pela ação do tempo. Embora o juiz tenha permitido que ela editasse as fotos, vamos lá. Aqui nós tivemos um processo de divórcio, importando isso para o direito civil brasileiro, um processo de divórcio no qual houve ali a partilha de bens em comum. Possivelmente, o marido, então, interessado em contar com esse bem. Aí a primeira pergunta é: isso pode ser considerado como um bem partilhável no processo de divórcio? Essa memória essa memória em comum, isso poderia ser considerado um bem? E segundo, isso poderia ser colocado dentro de uma partilha à luz do direito brasileiro? Faz parte do patrimônio do casal. Digamos assim, não tem um valor econômico para demais pessoas, mas há um valor sentimental para ambos o casal. Então é normal, ao longo da vida você vai colecionando imagens da história do casal, às vezes dos filhos juntos, tal, e etc. E isso pertence aos dois. Vamos colocar numa questão de fotografias impressas, onde você já não tem mais o negativo, né, para você poder revelar outras cópias daquela fotografia. Vocabulário cringe, o que é um negativo? Explique para o nosso irmã jovem. As máquinas fotográficas, né? Existia um filme dentro da máquina fotográfica, que eu não sei o nome daquele técnico daquele filme, que ali ficavam registradas as imagens. Quando era revelado, aquele filme continuava com a imagem. Rolo de câmera, né? O rolo fotográfico. E depois aquele rolo fotográfico, em pedaço onde estavam as fotos, eram também entregues para a pessoa junto com as fotos. E você podia, de novo, então, fazer mais cópias daquela foto. Quando eu ia lá no Fotamambai revelar fotos, isso há muito tempo, né? Você recebia lá as fotos, pegava ali o envelopinho da Kodak, né? Normalmente vinha ali o envelopinho. Aí você vinha ali o negativo, ele devolvia o negativo dentro de um saquinho, né? Posteriormente você... Né? Você comprava o álbum, mas você vinha ali o negativo, que seria a possibilidade de você reproduzir aquelas imagens, né? Seria ali a matriz para novas imagens. Não tendo mais o negativo, normalmente a gente jogava fora o negativo, né? Acabava jogando fora o negativo. Você não tinha mais como reproduzir aquela imagem, tornando então a imagem impressa única. A única maneira hoje, se você não tem, você pode escanear isso numa boa qualidade, né, com um scanner bom, com um programa bom, e você tem ela então de maneira digital. Mas pensando que essas fotos aqui eram únicas, porque são fotos íntimas e que além disso foram colocadas mensagens do casal nessas fotos. Então, digamos assim, é um material único, que não poderia ser trocado. Mesmo reproduzindo, não é o mesmo. Então, isso tem um valor ali para o casal e é possível decidir com quem fica na partilha. É igual quem fica com a coleção de LP da Legião Urbana, né? Então, quem que vai ficar com isso? Tem algum valor econômico? Quase nenhum. Né? Hoje em dia, assim, só colecionadores que querem LP e tal, e etc. Mas para o casal tem. Isso pode sim entrar na partilha. Mas que besteira é isso? Mas para o casal é importante, né? Às vezes fez parte da história e tudo mais. Então, o casal quer partilhar isso. O juiz pode olhar para isso, mas que besteira. E no direito de família é importante para aquele que não quer separar, né? Que aquele que não quer separar, qualquer coisa ele vai colocar como obstáculo pro divórcio, Mas né? tem uma tática, assim, quando a pessoa começa a pedir, eu quero ficar com isso, eu quero ficar com isso, eu quero... Não, pode ficar. Da pessoa, mas eu não quero nada, não quero nada. Então fica você, então. Então tá beleza. É interessante. Igual com criança, né? Igual com criança, né? Você faz a psicologia do contrário, do reverso. Funciona muito. Aprende a divorciar. O que eu acho legal, cara, do direito norte-americano, que eles têm uns argumentos, assim, entre aspas, jurídico muito diferentes, né? Por exemplo, essa ideia de transferir essa cópia do álbum por uma espécie de direito de memória visual. É um argumento, assim, muito, muito único deles, né? Porque é uma coisa que acho que é muito difícil ser aceitado num processo judicial brasileiro.
Nessa questão da intimidade, das fotos íntimas, pode ser que aqui a questão de preservar a intimidade, o juiz fosse negar essa parte e falar que essas fotos devem ficar com a mulher, né? Porque as imagens são dela. A imagem dela, né? Agora, digamos que e tem o casal na foto. Tanto o marido quanto a mulher na foto. Então, é direito dos dois. Aí fica cada vez mais complicado a questão. Ou você vai cortar a foto no meio, ou você vai destruir o material, ordenar a destruição, obrigação de fazer para destruir aquele material. Porque para que não fique em poder de nenhum deles, para que possa expor essas... Então, são situações bastante complexas. A Lindsay aqui, né? Ela demorou demais, né? Ela poderia ter destruído isso antes de chegar poderia ter feito isso. E evitava tudo isso aí. Falei, eu destruí porque era minha mesmo, que você vai fazer o quê agora? Exatamente. É perigoso o juiz mandar ela tirar outras fotos. Dependendo do tempo que atualizar. Passou, o cara não vai querer. Essa parte vamos cortar, né? Vamos cortar essa parte. Vamos para a nossa... A gente fala que vai cortar tudo. E nunca corta, né? Mas vamos para a nossa... Clickbait da porra que a gente... Vamos para a nossa próxima notícia. Qual que é a próxima? É a do... Homem que foi trocado. Homem que foi trocado? Homem que foi trocado? Tá. Corta pra mim, Paulo. O homem que foi trocado de maternidade ao nascer será indenizado em R$80 mil. O homem de 43 anos será indenizado em R$80 mil por ter sido trocado na maternidade por outra criança. Após ouvir muitos comentários sobre sua semelhança física com pessoas de família diversa, ele se submeteu ao exame de DNA aos 40 anos a fim de esclarecer sua origem biológica. Oportunidade que foi atestada a compatibilidade genética materna e foi comprovada a troca dos bebês na maternidade. A decisão é da segunda vara da Fazenda Pública da comarca de Criciúma. Segundo os autos, os pais do autor da ação o receberam como filho biológico em novembro de 78 no Hospital Santo Antônio de Armazém. Porém, após anos de desconfiança por diversos comentários sobre sua aparência, através de exame de DNA, ficou comprovado que ele é filho biológico de outra mãe. Restando evidenciada assim a falha nos procedimentos de segurança adotados pelo nosocômio. Um nome que se dá para hospital. É quando a pessoa quer falar... Nosocômio réu, né? O que acarretou a troca dos recém-nascidos. Em depoimento, 3 técnicas de enfermagem que atuavam no hospital à época frisaram as medidas de segurança e a pronta identificação dos recém-nascidos. No entanto, segundo a sentença, abre aspas, o certo é que o procedimento no caso dos autos não foi suficiente, restando evidente que a troca decorreu do ato falho e negligente do hospital, que deixou de fiscalizar de maneira eficaz e segura a estadia dos bebês, garantindo que seriam entregues às respectivas mães, fecha aspas. O hospital e o município foram condenados, de forma solidária, ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados pelo autor, no valor de R$80 mil, acrescidos de correção e juros. Cabe recurso ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 80 mil? Aproveitando aqui o assunto... Se tu teve troca, pra ver se consegue pegar uns 80 mil. Aproveitando aqui o assunto, registrar a presença do meu irmão Paulo Guilherme, que está aqui hoje nos acompanhando nesta gravação do Direito do Mato. Guilherme que está matando aula nesse momento. Eu liguei na escola e disse que por uma questão familiar seria necessário buscá-lo mais cedo e aí foi buscá-lo mais cedo e está matando aula. E já que falamos sobre troca na maternidade, vou fazer uma revelação aqui em rede nacional. Guilherme, a mãe nunca te contou, mas você foi trocado na maternidade. Você pertence a outra família. Voltando aqui, depois você veio com a mãe. Depois você veio com a mãe na hora do almoço. Que oportunidade, né, que a gente deu de ouro pra fazer essa piada. Exato, né? Que ficou. Deu certo, né? Deu certo, né? Aí eu brinco assim, vai que foi, né? Vai que foi mesmo, é né? verdade. Cara, é um caso totalmente peculiar, né? É um caso, assim, muito, muito único, né? Primeiro porque você tem, não o fato da troca de bebês, isso infelizmente é uma coisa que já não é tão anormal de acontecer como a gente consegue ver na mídia. Só que é um cara de 43 anos, o cara espera 40 anos para daí propor essa ação. Que ele esperou 43. No 43 saiu a decisão. Aos 40 anos ele fez o exame. Mas já tinha antes indícios, já tinha antes dúvida no decorrer da vida dele, para daí aos 40 anos ter essa vontade de fazer o exame. Tudo bem que tem outros fatores que tem que levar em consideração, né? O receio, o medo e tal, não sei o quê. Mas aqui é um ponto que eu entendo que não... Possivelmente isso foi alegado na ação, uma eventual prescrição que ele teria ali para...
alegar, mas mesmo que houvesse uma certa desconfiança. Mas essa desconfiança, ela não... É que o prazo prescricional, ele conta a partir do momento que você sabe do dano. Então, acionada, né? Isso, surge ali quando você sabe do dano. Isso quando é ele soube do dano? Quando isso é ele o fez exame. resultado do DNA. Então você comprova o conhecimento do fato, do dano, com o resultado do DNA. As meras especulações anteriores, ainda que por 10, 15 anos, elas não podem ser consideradas como um conhecimento efetivo. Era uma suposição que muitas informações desencontradas ao longo do tempo, em algum momento elas foram fazendo mais sentido, que levou ele então a tomar conhecimento. E uma indenização pequena. Né? O interessante 80 mil reais. É o hospital de Armazém, que deve ser uma cidade próxima a Criciúma, eu acho, não sei. Né? O Hospital Santo Antônio de Armazém. Faço a mínima ideia, coisa de Catarina. Né? E aí, certo, porque falavam para ele... Talvez Armazém fica perto de Palhoça? Pode ser. Falavam para ele que era muito parecido com uma outra família. Deve ser uma cidade pequena, né? Uma cidade pequena. Não que ele não fosse parecido, semelhante com os seus familiares ali, que foi no qual a família que ele foi trocada, mas você é muito parecido com os Schmidt lá. Né? Deve ter Schmidt nessa cidade, certeza. Ele é da família Schneider e ele é parecido com a família Schmidt, né? Então, muito parecido e tal. Eu ficou olhando e falou, realmente. Então, você é a cara dos Miller, né? Realmente, aqui, então, tal, ficou e vai. E pode ser que o outro neném, né, o outro rapaz, que tá na outra família lá também, ele olha lá e fala, pô, mas meio parecido com meus pais aqui. Aí nós teríamos houve uma troca, né? E nós teríamos um litisconsórcio ativo. Poderia entrar os dois com a ação. Poderia entrar os dois. Faz os dois com a ação. Contra o hospital. Contra o hospital. Aqui não fala se ele resolveu trocar a questão da paternidade, da maternidade para os pais biológicos verdadeiros ou não, porque ele não precisaria fazer isso. Né? Ele não precisaria. Aqui não tem informação. Ele só entrou com a ação para ser indenizado pelo hospital. Porque às vezes depois de 40 e poucos anos vai trocar de pais, etc. Por quê? Né? Então, e considerando o direito de família hoje, o nome moderno é direito das famílias, não é? Há a possibilidade de você ter a multiparentalidade, né? Você ter 2 mães e 2 pais. E isso afeta no lance sucessório? Tudo. Tá lá, o que importa no papel, né? Aqui, possivelmente, ele faria o quê? Possivelmente, ele faria no seu assento de nascimento, ele faria a inclusão dos pais biológicos. Sim. Porque ele não retiraria os pais de criação, vamos colocar assim. 40 anos. Os pais que eram pais, mas que viraram de criação, né? Eles não imagino que ele não seria ingrato a ponto de excluí-los e constar apenas os pais biológicos. Creio que eles os inseriria na certidão e constaria lá 2 pais e 2 mães. Mas o que hoje é plenamente possível. Só a questão do hospital, 80 mil. Esses 80 mil é reflexo de danos exclusivamente morais, né? Nesse dano aqui, porque o dano material é difícil ser comprovado ao longo desse tempo qual foi o dano material. Então, exclusivamente moral. A outra família tinha mais dinheiro que a minha, meus pais a pessoa que foi trocada ganhou um videogame melhor, eu não ganhei. Festa de um ano, eu não tive. Essas coisas, o cara ganhou bicicleta, eu não tive bicicleta. Eles foram pra Disney, pro Beto Carreiro, né? Tipo assim, não tem como você mensurar esse dano material, né? Foi pra Balneário de Camboriú, foi pro lago. Pode ser, fazendo esse comparativo, né? A dificuldade da vida, o outro, os favorecimentos, poderia, né? Ou não, né? A mesma questão para questão daquela engordada lá nos danos morais nesse sentido, né? Então, eu acho que é isso. O que ele poderia fazer, às vezes, também, é só pedir para incluir o sobrenome. Não mudar ali para incluir também só o sobrenome. Mas teria que incluir a filiação, né? Acho que faria mais sentido incluir toda a filiação, né? Eu acho, até para justificar mais a questão dos danos morais, para dar mais peso, incluir a filiação dos pais biológicos, né? Que era uma coisa que a pessoa realmente sempre quis. Aí você dá um reforço para os danos morais. E aquilo que você falou eu acho verdade. Achei 80 mil pouco, né? 80 mil pouco. E eu acho também que os pais têm direito à indenização. Também. Sim.
Os pais têm direito à As indenização. duas famílias, Sim, né? todas as duas famílias. Todo mundo né? nessa história. Não é só a criança que foi trocada, mas os pais das Foram crianças. duas crianças foram trocadas e pelo menos ali 4 pais que cada um Isso. poderia... No máximo 4, né? Não vai ter. Mais que isso já não daria. Esses todos têm direito à indenização. Aqui só fala dessa, talvez só ele teve a iniciativa de buscar a reparação. Os demais não quiseram buscar a reparação, mas todo mundo teria direito à reparação. Quem sabe agora que Talvez saiu... agora que saiu 80 mil, eles vão. Porém, aí tem que analisar o prazo prescricional. Agora já tem uma... Agora já tem ali. O lance do prazo prescricional é uma coisa que eu fiquei pensando quando eu vi essa notícia, porque como envolve, isso aqui deve ser um hospital público, e como envolve também condenação do município, aliás, eu fiquei até um pouco na dúvida, como assim houve condenação solidária de um hospital e de um município, a não ser que seja o hospital de outro município, né? Pensei nisso. Só que quando a gente fala em prazo prescricional contra a administração pública, é um prazo diferenciado, são 5 anos, com base no decreto 9.910, né, 913, de 32. Só que aqui a gente está falando de direito de personalidade, né? A gente está falando de direitos relacionados à dignidade humana. A gente pode utilizar uma tese de imprescritibilidade aqui. É que os reflexos patrimoniais do direito de personalidade, eles prescrevem. Ele poderia, com 90 anos, pedir a retificação do assento. É por isso que eu fiquei pensando na questão de ter sido pedido dano moral só. Então, mas é que o se bem que é reflexo patrimonial, reflexo mas patrimonial. é que a questão da filiação ele conseguiria fazer no cartório. A qualquer momento. A qualquer momento. A Certamente qualquer momento. ele Eu penso mais em questão de condenação. A questão da condenação solidária, eu acredito que o hospital... Deve ser um hospital ele particular que atendia pelo que atende SUS. o SUS. Né? Então, por isso, o Hospital Santo Antônio é um hospital particular, mas que ele atendia pelo SUS. Então, por isso, a condenação solidária município e hospital. Muito interessante esta decisão. Você viu só? Hein? E com esta decisão aqui, como a indenização que julgamos ela baixa pela extensão do dano causado às famílias e às pessoas envolvidas, nós encerramos mais um episódio do Direito do Mato. E reiteramos aqui os nossos agradecimentos, o Nigran que nos apoia com toda essa estrutura, Paulo que está aqui sempre nos atendendo com toda a sua gentileza e comandando essa equipe com 35 pessoas que trabalham de forma incessante para que esse conteúdo chegue até você. E agradecendo principalmente a você, irmão e irmã, que nos acompanha, que nos ouve, que nos dá o seu carinho em forma de audiência. E não troque o seu podcast jurídico favorito, que é o Direito do Mato, por outro podcast. Acompanhe a gente lá nas redes sociais e também confere nossos episódios passados. Dá aquela ajuda extra, deixa a playlist tocando, né? Quem sabe, durante a madrugada, tá dormindo, deixa a playlist tocando no mudo, vai dando mais audiência pra gente, ajuda nós. E ajuda a gente também comprando uma de nossas canecas. Dê de presente, o Natal tá chegando, gente. Já tem panetone no mercado. Então vocês podem comprar nossa caneca, um panetone e fazer um grande agrado no Natal, né, no momento do amigo secreto. A pessoa vai ficar extasiada, né? E teremos mais um ouvinte. É isso aí, trocados ou não, tenham todos uma ótima semana, um grande abraço e sejam felizes.